Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus e estar disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. E lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não estamos fechados. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Olá, meus queridos irmãos, como é bom estar aí na sua casa, como é bom estar aí com você, juntos agora conectados nesse domingo, dia 3 de maio de 2020. Hoje é o primeiro domingo de maio e porque é o primeiro domingo do mês de maio, nós teremos no culto de hoje a celebração da Ceia do Senhor. Por isso, nós já convidamos você para preparar aí os elementos da ceia. Prepare aí uma taça com suco de uva, prepare aí um pãozinho, né? Deixa aí a ceia bonita, como nós fizemos na última ceia no domingo de Páscoa. Foi uma bênção, né? E já se prepare para esse momento de ceia que nós teremos ao final desse culto. E eu quero também, então, trazer umas boas-vindas para você, você que nos assiste, você que foi alcançado aí pela internet, pelo YouTube, pelo nosso canal, pelas redes sociais. Talvez você seja um visitante aqui na nossa comunidade, no nosso vídeo. Então, seja muito bem-vindo. E a gente espera que esse momento seja especial ao seu coração, que esse momento de oração, de cânticos, de reflexão na palavra possa falar com você, possa alcançar a sua vida e que seja hoje um momento inspirador e transformador para que juntos nos aproximemos mais do trono da graça com confiança, com ousadia e com a certeza que Jesus Cristo abriu um novo caminho para Deus Pai, para os céus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Você pode dizer um amém por isso aí na sua casa? Diga aí, amém. Eu ouvi você dizendo amém. Muito bom. Então eu quero te convidar agora a orar junto comigo. Se você está junto com o seu familiar, reúna aí com o seu familiar. Eu quero dar a recomendação de que você se concentre nesse momento de culto. A gente está no momento de culto a Deus. Então, faça como se você estivesse aqui presencialmente no nosso salão de cultos. Tente desligar o celular ou deixar ele no modo silencioso. Tente evitar outras distrações, né? A única ação que você pode fazer agora é curtir esse vídeo, é dar o like e é compartilhá-lo com mais amigos, com mais irmãos. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor a bênção de Deus. Obrigado, meu Deus, por esse momento especial. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permite a graça de cultuar ao Teu nome, de continuarmos sendo igreja, de mesmo virtualmente nos reunirmos, meu Pai. Obrigado porque através da tecnologia, a Tua palavra, o culto ao Senhor tem alcançado muitos lares. E obrigado porque hoje nós podemos, ó Deus, em memória de Ti, celebrarmos a ceia do Senhor, ouvirmos a Tua palavra, Te adorar e termos esse tempo de comunhão como igreja. Pai, alcança cada coração, cada casa, que esta palavra, que este culto seja inspirador e transformador para muitas vidas, ó Deus. Nós oramos, realiza a Tua obra em nós e dá-nos o Teu poder para realizar a Tua obra nesta manhã. Oramos em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Diga aí amém na sua casa. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, nesse dia. Preciosa graça
Meus queridos irmãos, hoje é o primeiro domingo de maio, dia 3 de maio de 2020, e tradicionalmente as nossas igrejas, as igrejas batistas do Brasil e outras igrejas, elas celebram no mês de maio o tema família. Então o mês de maio é o mês da família, dentro do nosso calendário, dentro das nossas igrejas. E em detrimento ao mês da família, nós faremos ao longo deste mês uma série de reflexões, de mensagens, de cultos temáticos voltados para a espiritualidade do lar, a espiritualidade da família. E também iniciamos agora nesse mês de maio uma campanha de 31 dias de oração pela salvação dos nossos familiares. Então os nossos próximos cultos, eles enfatizarão reflexões bíblicas profundas sobre a teologia familiar, sobre a família, o propósito de Deus para a família, mas também nós teremos um culto especial no último domingo de maio, que será evangelístico, para que você possa ir reunir o seu familiar, aquele que você está orando, aquele que você deseja que conheça, que tenha um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E o nosso propósito, a nossa oração, o nosso clamor é para que Deus use essas ferramentas para que estas vidas, esses familiares nossos sejam alcançados com o poder da palavra e do Evangelho de Jesus. Mas nada vai substituir a nossa vida de oração, o nosso clamor e o nosso posicionamento em gerarmos relacionamentos intencionais com esses familiares, em termos relacionamentos discipuladores, conduzindo estas vidas para Jesus. Por isso, nessa primeira mensagem da nossa série sobre família do mês de maio, eu quero refletir hoje com os irmãos sobre um grande mistério que é expresso pela união do casamento, conforme o texto de Efésios, capítulo 5. A gente vai continuar um estudo expositivo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 5, verso 25, até o capítulo 6, verso 3, onde nós analisaremos lá de forma profunda, de forma detalhada e prática, todas as aplicações e princípios que a palavra de Deus nos coloca acerca das relações familiares e como nós devemos nos portar como pais, como esposas, como filhos, como mães, qual é a proposta de Deus para a espiritualidade no lar. E a primeira mensagem de hoje tem como grande tema o mistério expresso pelo casamento. O grande mistério expresso pelo casamento. O texto bíblico lá em Efésios capítulo 5, verso 25 até o 33, ele nos diz assim: maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos, porque quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E diz Paulo, este é um mistério profundo. Mas ele fala, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém? Faço aqui um destaque acerca desta expressão do apóstolo, de que há um grande mistério presente aqui nesta declaração, nesse ensino, nessa teologia da família, que mais do que a expressão de como devem ser as relações conjugais e familiares, está revelando sobre a pessoa de Jesus, sobre a missão de Deus, sobre a união de Cristo com a sua noiva, que é a sua igreja. E há então um grande mistério envolto nesse ensino, nesse tema do apóstolo Paulo. O termo mistério no Novo Testamento não significa uma coisa que não pode ser compreendida. O termo mistério, ele na verdade se refere à incompreensão de uma verdade pelos meios naturais. Quando você lê acerca de um mistério nas Escrituras, acerca de um mistério que estava encoberto, que tipo de mistério é esse? São coisas ou verdades desconhecidas apenas pelo meio lógico da nossa racionalidade humana. Mistério dentro das Escrituras se refere a algo que necessita de uma revelação espiritual, é algo que carece de um entendimento espiritual,
e que não pode ser acessado pela nossa mera inteligência humana. Mistério significa algo inacessível à mente humana desassistida. Ou seja, o mistério é algo inacessível para aquele que ainda está desassistido quanto à espiritualidade, para aquele que ainda não nasceu de novo. O mais genial dos homens, o mais inteligente de todos, ele é menos do que um bebê quanto à compreensão das verdades espirituais, porque ele nem ao menos nasceu de novo, ele nem nasceu, ele nem chegou a existir. Por isso é impossível que pela nossa inteligência humana venhamos a compreender as verdades profundas da espiritualidade segundo as Escrituras, porque é necessário que venhamos a nascer da água e do Espírito, que venhamos a nascer espiritualmente para compreender tais verdades. Em outras palavras, aquilo que é espiritual lança à luz aquilo que é natural e que precisa ser compreendido então espiritualmente. O apóstolo Paulo escreve um pouco mais sobre isso na sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 6 e também no verso 11, 12 e 14 e 15, ele fala sobre esse mistério, um mistério que nos estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Ele diz lá em 1 Coríntios 2, 8, que nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E lá no verso 11, Paulo escreve: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Olha só no verso 14, o que o apóstolo nos escreve: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Então, é impossível você compreender as coisas espirituais se em você não há a habitação do Espírito Santo de Deus. Porque para o homem natural, as coisas do Espírito são loucura, e ele não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Amém? Olha só, nós só conseguimos compreender tais verdades pela atuação poderosa e iluminação do Espírito Santo de Deus. E é esse tipo de mistério a qual a palavra de Deus aqui se refere quando ela usa a imagem do casamento, da união conjugal de um homem e uma mulher, como uma ilustração de um mistério mais profundo, que é a união de Cristo com a sua igreja. Por isso, mais do que a união de corpos, mais do que uma parceria, mais do que a proposta de vencer a solidão, o casamento e a formação de uma família, eles expressam a glória de Deus, expressam a missão de Cristo em toda a sua plenitude. E esse é o propósito, envolto nesse mistério, que busca revelar a união de Cristo com a sua noiva, a sua missão e a sua plenitude, que nós vamos aqui explorar esse texto, esse ensinamento, e buscar compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É preciso compreendermos então, nessa mensagem da manhã, e vai ser o nosso foco agora, que o casamento é um verdadeiro mistério espiritual. Na mensagem de hoje à noite nós continuaremos essa reflexão, ainda sobre uma terceira perspectiva de um mistério. Mas primeiramente cabe-nos entender o que é um mistério espiritual. O que dentro das Escrituras é um mistério e por que esse termo está lá presente? É preciso entender o que é descrito como um mistério dentro da palavra. Diante de momentos em que as cartas do Novo Testamento nos expressam que há um mistério da parte de Deus, as pessoas que leem estas cartas, eu e você e qualquer outro leitor das Escrituras espalhado pelo mundo, ele pode ter pelo menos 3 posições diferentes diante de um mistério das Escrituras. A primeira posição é estabelecer que o mistério é algo muito complexo, muito difícil, e por isso a pessoa não vai refletir devidamente sobre ele. É importante salientar que quanto a essa primeira posição, de que o mistério é algo muito difícil e por isso eu não vou me atentar para ele, é importante a gente destacar que Deus não tem como intento esconder as coisas de nós. Não é propósito de Deus nas suas Escrituras ocultar coisas que nós precisamos saber.
E quando a gente está falando de uma verdade tão profunda que é o casamento e a união de Cristo com a sua igreja, não tem nenhum propósito Deus ocultar a nossa mente de compreender estas verdades, porque casamento e a missão de Cristo são verdades essenciais da palavra de Deus para a vida humana, para a glória de Deus e para a nossa missão como igreja. Uma segunda posição que alguém pode ter diante de um mistério nas Escrituras é diminuir o conceito do mistério, fazendo com que algumas questões essenciais sejam relativizadas. Ou seja, nisso há o perigo de, em nosso temor de falar demais, falarmos muito pouco. Significa o seguinte, que a segunda posição que nós podemos ter é relativizar a importância do mistério nas Escrituras. Às vezes a gente faz isso inconscientemente pelo medo de errar. Então o medo de errar nos impede também de acertar. Nós não podemos ser coibidos pelo medo de errar, porque às vezes nós deixamos de acertar também nesse grande temor. Agora, uma terceira posição que podemos ter diante do mistério nas Escrituras é tentar encontrar o que não está presente, é tentar achar o que não está revelado. O terceiro risco, e talvez o maior deles, é acrescentar o que não foi dito, ou seja, acrescentar minúcias que não estão realmente lá. E aí está a tentativa falha do ser humano de tentar dominar o indominável, de controlar aquilo que nós não sabemos, de limitarmos meramente a nossa racionalidade ou meramente a imanência àquilo que é transcendente. Limitarmos a imanência àquilo que é transcendente é a gente tentar trazer para o nosso plano físico, tangível e tocável, aquilo que é espiritual, sobrenatural e está além do nosso alcance. Às vezes nós fazemos isso numa tentativa de racionalizar e limitar as verdades espirituais meramente a questões sociais ou lógicas. Então, quando nós começamos a interpretar milagres como aspectos sociais e lógicos, e aí você abre a porta para uma teologia liberal que deixa de testificar questões profundas da nossa espiritualidade. O mistério, nesse sentido, ele é um mistério justamente porque a gente não domina por completo aquela verdade. E quando eu reconheço que a palavra de Deus e que a própria ontologia, o próprio estudo do ser de Deus é envolto em alguns mistérios, esse reconhecimento me leva a assumir a real posição que eu tenho diante de um Deus infinito e todo-poderoso. Qual é a nossa real posição diante de um Deus que eu não domino todas as coisas? É uma posição de dependência, de submissão, de reconhecimento da nossa limitação. A tentativa de dominar Deus, ou a tentativa de dominar toda a conceituação sobre Deus, na verdade é uma grande vanglória humana. É o desejo de ser como Deus, de saber todas as coisas. Foi a tentação original em Eva, em Adão, o desejo de ser como Deus, sabedor de tudo. Foi também a grande luta de Jó, de tentar compreender os desígnios soberanos de Deus. Isso é uma vanglória, como o próprio Senhor demonstra para Jó. E Tomás de Aquino, por exemplo, ele escreve que a vanglória é a raiz de todos os pecados. E o que seria a vanglória? Vanglória vem de um termo glória vã, né? Ou seja, glória vazia. Vanglória é se orgulhar daquilo que é vão. E veja, a vanglória dentro do nosso coração humano, que é esse desejo de dominar o indominável, de saber tudo como Deus sabe, é a raiz de todos os pecados. E nós nos vangloriamos, sobretudo, por aquilo que não somos. Aquino escreve que a verdade é que nós não temos permanência, nem substância e nem consistência. Ou seja, nós como seres humanos que somos limitados e dependentes e destituídos de glória, nós não temos permanência, porque nós não viveremos nessa terra para sempre. Nenhum de nós é permanente, a nossa existência ela é limitada e dependente. Em segundo lugar, nós não temos substância, significa que nós derivamos de alguém. Pelo menos você não autoexistiu, você não veio a existir do nada, você derivou de alguém. Em primeira instância, você derivou aí dos seus próprios pais e primariamente de Deus. Em terceiro lugar, quando afirmamos que o ser humano não tem consistência, significa que nós não somos consistentes e nem honramos as nossas próprias pretensões, nós somos voláteis, nós mudamos as nossas promessas, nós mudamos de opinião, nós não temos consistência.
E é importante reconhecermos tudo isso, porque se nós não vangloriarmos de quem somos, estaremos tendo uma glória vã. E aí está a origem de todos os pecados, porque enquanto eu reconheço que eu não tenho substância, nem consistência, nem permanência, eu preciso olhar para Deus e reconhecer que Deus é aquele que é permanente, é aquele que é consistente, é aquele que é todo substancial. Deus é todo poderoso, Ele tem substância, Ele tem consistência e Ele tem permanência. Esse é o nosso Deus, diga aí aleluia. Algo mais profundo sobre isso é entendermos que o pecado, então, como ensina Jesus, não está meramente no fazer. Jesus vai além do conceito de pecado, Ele nos mostra que o pecado, ele também está envolto na intenção do coração. Mas quando você avança na doutrina bíblica, no Novo Testamento, a gente começa a perceber que o pecado não é apenas o que eu faço, nem apenas o intento que eu tenho, mas o pecado está presente no meu ser. Nós nascemos em pecado, nós somos pecadores. O pecado não é apenas o que eu faço, nem o que eu desejo, mas é quem eu sou pecador. Então, meus irmãos, o verdadeiro pecado está em achar que somos alguma coisa que não somos. É acreditar que nós somos autoexistentes, autopermanentes ou independentes de Deus. Por isso, em primeiro lugar, o mistério e a compreensão do mistério, ele acaba com a presunção de nos considerarmos quem nós não somos. A reconhecimento de que a palavra de Deus e a própria pessoa de Deus estão envoltos em alguns mistérios nos levam a reconhecer quem Ele realmente é e quem nós realmente somos e para que somos e para quem somos. E sabe quem você é e sabe quem eu sou? Nós somos o que somos, como diz Paulo, pela graça de Deus. Aleluia. Porque o que você é, o que você vier a ser, é pela graça. O que nós somos, somos nele, por ele e para ele. Por causa dele são todas as coisas. A ele, pois, seja toda a glória para sempre. Agora, como esse mistério que está presente nas Escrituras se relaciona com o nosso estudo central aqui, que é família, que é o casamento? O mistério se relaciona com a ideia do casamento, não por causa do casamento em si, mas por causa do que ele representa. E segundo a palavra de Deus, o casamento humano, ele representa a união aqui de Cristo com a sua igreja. E aqui está um mistério mais profundo. Porque aplicando esse mistério da verdade bíblica sobre o casamento, nós precisamos nos lembrar que esse mistério se refere à união de Cristo com a igreja. Como Paulo escreve lá no capítulo 1 de Efésios, no verso 22 e 23, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. E a igreja é o seu corpo. E ele diz que o corpo de Cristo, que é a igreja, este corpo é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Olha como é importante esse texto e essa revelação bíblica. Porque nós estamos vendo aqui que o grande mistério é o fato de Cristo estar unido à sua esposa, à sua noiva, que é a sua igreja. E que além disso, esse grande mistério consiste no fato de que a igreja é a plenitude do corpo de Cristo. Ou seja, a igreja, nas palavras do apóstolo Paulo, ela representa a plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E se Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, logo nós somos parte de quem Ele é. Ele nos inclui nele, né? Ou nós somos derivados dele. É interessante que nas versões mais antigas, né, do texto de Efésios capítulo 5, verso 30, por exemplo, a versão, eu acredito que talvez os irmãos não tenham essa versão mais em casa, mas eu pesquisei uma versão da João Ferreira de Almeida do ano de 1819. Se você tiver essa relíquia em casa, preserve-a, parabéns. Mas nas versões mais antigas, aqui das traduções do ano de 1819, da versão de João Ferreira de Almeida, por exemplo, o texto de Efésios capítulo 5, verso 30 foi traduzido da seguinte forma: nós somos membros do seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Olha que interessante. Se você ler nas versões atuais, vai estar escrito que nós somos apenas membros do seu corpo. Mas nas versões mais antigas tem esse acréscimo, tem esses outros aqui adjetivos. Aqui está falando que nós não somos apenas do seu corpo, mas também somos sua carne e somos seus ossos. Isso foi omitido por causa de divergências com relação aos melhores manuscritos, mas há muitos teólogos que concordam que esse texto está nos melhores manuscritos e por um erro foi omitido nos nossos textos atuais. E qual é a importância disso? A importância disso é que aqui nós vemos uma clara referência
à criação de Eva, lá em Gênesis capítulo 2, verso 23. Quando nós voltamos lá para a criação do ser humano, para a criação de Adão e logo depois para a criação de Eva, nós vemos que Deus cria Eva a partir da costela de Adão. Deus faz lá uma cirurgia em Adão, faz Adão adormecer, tira a costela dele e a partir da costela ele cria a mulher. E quando a mulher é feita, Adão olha para ela e fala assim: essa aqui é ossos dos meus ossos e é carne da minha carne. O que faz com que nitidamente Paulo esteja citando o texto de Gênesis 2, porque é essa imagem que o apóstolo tem na sua mente. Ele quer nos mostrar que a igreja é carne da carne de Cristo, é osso do osso de Cristo, é membro de Cristo, e ela foi derivada de Cristo, assim como Eva é carne da carne, osso do osso, e foi derivada de Adão. E aqui há algo de muito profundo nessa verdade bíblica. Esse é o mistério que está envolvido aqui, é a ideia de uma união de dois corpos, que é mais do que uma união externa, mas é algo intrínseco, é algo de dentro, é algo que se expande para uma união interna entre Cristo e a sua igreja. E aqui está o verdadeiro mistério que nos constrange, que nos motiva, que nos inspira, que nos impacta, que me move particularmente. A ideia é que a união de Cristo com a sua igreja, que somos nós, é uma unidade orgânica, vital. É uma coisa que não está separada, não tem como, ela está totalmente interligada. Em outras palavras, não é Jesus que assume os nossos corpos, mas Ele nos coloca como parte dele mesmo. De forma prática, e hoje nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Algumas tradições cristãs, elas de forma equivocada interpretaram essa doutrina de que nós somos corpo do seu corpo e carne da sua carne, a partir da ordenança da Ceia do Senhor, que alguns enxergam como sacramento. A principal diferença entre um sacramento e uma ordenança é que o sacramento é um ato que confere graça, enquanto a ordenança é uma graça recebida e por isso eu expresso em ato. Nós não cremos em sacramentos dessa forma. Nós não cremos que nada do que nós fazemos vai conferir alguma graça específica. E, por exemplo, dentro da vertente do catolicismo romano, a ceia é entendida como transubstanciação, em que literalmente o pão se transforma na carne e no corpo de Cristo. Literalmente. Embora ele pareça o pão ainda, mas eles dizem que em substância ele é a carne e é o corpo. O que não é muito diferente da reforma original do luteranismo. Para os luteranos, eles creem na consubstanciação. Eles não vão dizer que o pão é transformado no corpo, mas eles dizem que o corpo de Cristo penetra no pão e fica ali com ele. Na prática é a mesma coisa. Quando você come o pão, você está comendo o pão mais o corpo de Cristo. Só que no contexto do que o apóstolo Paulo está nos ensinando, ele não está falando nada disso, ele não está falando de ceia, ele não está falando de transubstanciação, ele não está tentando explicar esse mistério dessa forma, não. Ele é muito claro em fazer uma referência à origem da igreja a partir da origem de Eva, de Adão. Ele faz uma referência clara à criação da mulher a partir da costela de Adão, para nos evidenciar o quão semelhantes nós somos com relação à igreja derivada de Cristo. E olha, assim como é certo dizer que a mulher foi tirada do lado do homem, da sua substância, da sua carne, dos seus ossos, também é certo dizer que a igreja foi tirada do lado de Cristo, do seu sangue que foi vertido pelo seu próprio lado, conforme João, está escrito lá no Evangelho de João. A igreja foi tirada a partir de um sacrifício de Cristo. Assim como Deus operou no primeiro homem fazendo uma cirurgia lá, tirando a sua costela, Deus também operou sobre o seu próprio Filho Jesus Cristo, a ponto de ele ter se entregado até a morte para morrer por nós, para gerar a sua igreja de uma forma infinitamente mais gloriosa. O mistério da união de Cristo com a igreja provém do fato de que Cristo, ele se humilhou, ele se permitiu ferir, ele se esvaziou, ele morreu na cruz, para que a partir de si mesmo fosse gerada a sua noiva, que somos eu e você. E esse é um mistério profundo. Esse mistério, ele se desenrola a partir de um amor que eu chamo de um amor louco, um amor incompreensível, um amor incondicional, um amor que não dá para entender pela nossa lógica humana, um amor que é um verdadeiro mistério, porque é um amor que vai além das nossas tentativas de justificação meritocráticas. É um amor que fala assim: você não merece, você não fez nada para merecer, você não tem nenhuma dignidade, mas eu vou me auto-sacrificar para que você seja parte de mim.
Aleluia! Para mim, um grande mistério que nos impacta está nesse amor incondicional, que nos traz segurança, nos conforta, nos motiva, nos inspira. Eu me lembro do texto agora de Romanos capítulo 8, verso 31 e 32, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Ele não poupou o seu próprio Filho, então ele nos faz coparticipantes da sua natureza divina. Ele nos faz integrantes da pessoa de Jesus. Não que nós sejamos divinos, não se engane, nós não somos, mas nós somos incluídos na essência de quem Ele é, por amor, por graça, por misericórdia. Nós somos como Ele, quanto aos seus atributos de justiça, quanto aos seus atributos de santidade, porque Ele purifica para si mesmo uma igreja santa, imaculada e gloriosa. Aleluia! Que louco amor é esse, sabe, meus irmãos? Ele não precisava de nós, mas nós jamais seríamos alguém sem Ele. Cristo não precisava de nós, mas Ele tomou por escolha própria nos incluir na parte dEle. E além disso, Ele nos faz a manifestação da sua plenitude, que é o que nós veremos no culto de hoje à noite. Ele toma essa iniciativa e Ele nos apresenta a si mesmo como igreja gloriosa. Que louco amor é esse? Que mistério é esse? De alguém completo, autossuficiente, permanente, substancial, se entregar, se fazer limitado, se fazer restrito, se entregar, para que uma multidão de pessoas sejam incluídas a si mesmo. Que loucura é essa? O que isso deve gerar na minha vida e na sua vida? A palavra de Deus diz assim: se nós enlouquecemos, e para mim esse mistério é como uma loucura para a racionalidade humana, mas ela não é compreendida pela nossa mente, e sim espiritualmente. Por isso, se nós enlouquecemos, diz o apóstolo Paulo, é por amor a Deus. E se conservamos o juízo, é por amor a vocês, porque o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, e logo todos morreram. E se Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse louco amor nos constrange a não mais vivermos para nós, porque nós somos incluídos em quem Ele é. Eu quero te perguntar, como é que esse mistério deste amor, esse mistério dessa união com Cristo, esse mistério que é representado pelo casamento, te conforta, te consola, te inspira, te constrange, te motiva nas suas atitudes, nos seus propósitos de vida, na sua razão de existência? Será que você consegue compreender de maneira lógica e racional tudo que Deus faz? Caso não, como o mistério acerca da graça de Deus e da sua pessoa, dos seus planos, mexe com o seu coração? Eu queria orar com você, tendo essa certeza de que a graça do Senhor nos conforta. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Te suplico para que o Senhor continue abençoando e iluminando a mente de cada um e nos ajudando a compreender os Teus desígnios e sendo direcionados por este amor que nos constrange, que nos move. Obrigado por este mistério revelado na cruz. Obrigado porque o Senhor nos faz parte de si mesmo. Encoraja-nos e mova-nos por esta verdade, em nome de Jesus. Amém. Diga aí amém. Deus abençoe a sua vida. Meu querido irmão, que bom que você continuou conosco até aqui. E que bom que você pôde nos acompanhar nessa mensagem, nessa reflexão. Lembrando que agora no mês de maio a gente vai refletir numa exposição da carta aos Efésios, do capítulo 5 até o capítulo 6, focando aí nas relações familiares e na nossa espiritualidade a partir das relações familiares. Mas hoje nós temos o primeiro domingo do mês de maio, e como nós já realizamos numa experiência anterior, no domingo de Páscoa, eu quero convidar você a celebrarmos a ceia juntos nesta manhã. Se você está sozinho, você não estará aí sozinho, você está junto com a gente. Se você está na sua casa com seus familiares,
e se eles são crentes no Senhor Jesus Cristo, se eles confessaram publicamente a sua fé em Jesus Cristo, se eles evidenciaram esta fé pela ordenança do batismo nas águas. Vocês são nossos convidados agora a celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Quero aproveitar esse momento para didaticamente ensinar aos irmãos e à igreja que eu não sou um sacerdote especial. O sacerdote especial é Jesus Cristo. Mas eu sou um sacerdote, assim como vocês também são sacerdotes, porque todos nós temos livre acesso ao Pai por meio do sangue de Jesus Cristo, e todos nós somos convocados a expressar a nossa adoração e a cooperarmos com a missão de Deus a partir dos nossos dons, da nossa vida, dos nossos talentos, nossos recursos, das nossas potencialidades e tempo. Por isso, você é um sacerdote de Deus e eu quero agora guiá-lo nesse momento de sacerdócio. Você vai conduzir a sua família nesse tempo de adoração, ou se você está sozinho, você vai ter a convicção de que você agora está diante do trono da graça, que você pode agora se apresentar diante de Deus inculpável. Para isso, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos perdoe, que nos purifique, que nos lave de todos os pecados, e para que Ele esteja aqui conosco, nos preparando para esse momento em que estaremos diante da mesa do Senhor Jesus Cristo, celebrando esta ordenança em memória dEle, celebrando a graça que já nos foi dada, a graça que nos foi alcançada. E porque nós recebemos esta graça, e a evidência da graça é a nossa fé que temos, nós evidenciamos isso nessa atitude da celebração da ceia. E esse momento agora representa o sacrifício de Jesus, o corpo de Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição. Esse momento agora representa a nossa unidade que temos com Ele, a nossa comunhão, a nossa aliança e o nosso comprometimento com a missão, anunciando o seu Evangelho até que Ele venha. Por isso eu quero te convidar a preparar agora os elementos. Pegue lá o seu suco de uva, pegue agora o seu pão, corte o pão em pedaços e vamos orar ao Senhor. Então, se você já pegou o pão, se você já pegou o suco, vamos orar juntos agora. Paizinho, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de, como igreja, celebrarmos conjuntamente a ceia do Senhor. E nós te suplicamos para que o Senhor perdoe-nos os nossos pecados, lava-nos com teu sangue, Jesus. Purifica-nos, limpa-nos. Pai, somos pecadores e nós confessamos agora os nossos pecados. Somos falhos. Tem misericórdia de nós. Nós suplicamos e invocamos o poder que há no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, de toda imundície. Lava-nos, e mais lavos que a neve nos tornaremos. Senhor, nós nos apropriamos pela fé e pela graça do Teu perdão, pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Obrigado. E nessa hora, Pai, nós levamos e levantamos nossos corações a Ti, nos concentramos no Senhor e declaramos que Tu és santo, que Tu és digno de toda a glória, de todo louvor. Te exaltamos e Te adoramos, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos comprou e porque o Senhor nos faz parte de Si mesmo, porque o Senhor morreu por nós para nos incluir junto à Tua glória. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez isso por amor incompreensível e ilógico, mas aceito e vivido por aqueles que nasceram de novo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos faz parte de Ti mesmo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos abandona, porque aqueles que vêm ao Senhor, jamais o Senhor lançará fora. Obrigado porque estamos seguros em Tuas mãos e cremos, ó Pai, na segurança da salvação. Obrigado, Jesus Cristo, porque em meio ao mundo incerto, nós estamos certos de quem somos em Ti e de quem Tu és para nós. Aleluia. Abençoa esses elementos que estão aí na casa dos meus irmãos, os pães, o suco de uva. Abençoa este momento, que o Senhor esteja presente em cada lar, em cada casa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Diga aí amém na sua casa. Então alguém aí da sua família vai pegar o pão e vai distribuir aí o pão com seus familiares, ou você vai servir aí a si mesmo nesse momento. E a palavra de Deus, ela nos ensina: pois eu transmiti aquilo que eu recebi do Senhor,
que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele agradeceu a Deus, ele partiu o pão e ele disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Então, em memória do Senhor Jesus, e agora nos lembrando do seu sacrifício, da sua cruz, do seu sangue, comamos todos o pão. Agora, você vai servir o cálice para quem está aí do seu lado, para os membros da sua família, ou você vai servir a si mesmo. Suco de uva. E a palavra de Deus diz assim, que da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. E façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E nós agora juntos estamos anunciando o sacrifício de Jesus, que é o seu Evangelho. Estamos anunciando que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia e voltará. Nós estamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo não apenas com esse ato, mas porque nós cremos no nosso coração e porque nós cooperamos com a missão dele. Por isso, convictos de que estamos unidos a Ele, que você é parte de Jesus Cristo e que ninguém pode te tirar dos seus braços e de quem Ele é, e que um dia estaremos plenamente com Ele e anunciaremos a plenitude do Senhor, convictos disso, porque você faz parte de Jesus, você é o seu corpo e nós somos o corpo de Cristo. Tomamos todos juntos. Aleluia! Diga aí, glória a Deus. Feche os seus olhos aí, faça uma oração com a sua família nessa hora. Eu faço uma oração pessoalmente. Agradeça a Jesus Cristo pela sua obra. Agradeça a Jesus Cristo pela salvação. Agradeça a Jesus Cristo pelo perdão. E eu vou dar para você aí alguns segundos para você conduzir uma oração na sua casa. Faça uma oração nesse momento. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue, pelo teu sacrifício, pelo teu perdão. Obrigado, Jesus Cristo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Continua conosco, Jesus. Recebe a nossa adoração e que possamos, ó Deus, completar a tua plenitude, glorificar o teu nome, cumprir a tua missão, exaltá-lo e viver, ó Deus, próximo de ti, até que o Senhor venha, Jesus Cristo. Nós te amamos e reafirmamos o nosso comprometimento com o Senhor, com a tua causa, com o teu evangelho, com a tua missão. Abençoa o teu povo, Jesus, se faz presente em cada lar, em cada casa, e que o teu evangelho continue a ser anunciado por nós como o corpo de Cristo. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. Diga aí amém na sua casa. Aleluia. Deus abençoe muito a sua vida. Que bom, meu querido irmão, que você participou junto com a gente dessa celebração da ceia, que você adorou ao Senhor, que você orou, que você cultuou, ouviu a palavra, cantou junto com a gente. Agora eu trago aos irmãos aí algumas comunicações importantes, e a primeira delas, e a mais importante, é dizer que você que nos visita é bem-vindo. Você é amado e nosso desejo é que você se sinta acolhido, mesmo que virtualmente pela nossa igreja. E nós temos algumas maneiras práticas de acolhê-lo. E a primeira delas é você apontar o seu celular para o nosso QR Code que vai aparecer aqui na sua tela. E você vai ser direcionado para o nosso site para que você possa se comunicar com a gente. A sua mensagem chegará para um irmão aqui e nós entraremos em contato com você. E o nosso convite para você é que você participe de um dos nossos pequenos grupos multiplicadores. E essa é uma segunda forma de nós o acolhermos, mesmo que virtualmente. Nesses dias, nesses meses, a gente tem se reunido virtualmente por meio de videoconferências nos nossos pequenos grupos multiplicadores. E é uma grande oportunidade para você conhecer outros irmãos que amam a Jesus, que amam a missão, que amam o seu reino e que querem amar vidas e acolher novos discípulos. Por isso nós estamos preparados e desejosos de te conhecer
te acolher e orar pessoalmente aí com você, mesmo que seja por videoconferência. Então, se você nos visita, se você quer participar de um pequeno grupo multiplicador, entre em contato com a gente no nosso formulário, no nosso site bpaulistana.com.br. Você também tem uma lista de PGMs que estão ativos nesse momento da pandemia e você pode entrar em contato com os líderes dos nossos pequenos grupos multiplicadores. Lá tem o WhatsApp de cada um dos líderes e você pode entrar em contato com eles e pedir mais informações sobre os horários e quais são os links para as reuniões. Toda a igreja é convidada a participar dessas reuniões online. Eu sei que o nosso coral também tem se reunido online por videoconferência. Glória a Deus por isso. Outros ministérios também estão se reunindo, Ministério Infantil e também Ministério de Missões e tantos outros ministérios. Aliás, parabenizo ao nosso Ministério Infantil, que tem feito também um trabalho primoroso de culto infantil. Agora, os pais com crianças podem conduzir os seus filhos a cultuarem a Deus através de vídeos também que nós estamos preparando, que são vídeos didáticos e vídeos feitos para a evangelização de crianças, voltados para crianças. E vale a pena você assistir também, preparado pelo nosso Ministério Infantil da nossa igreja. Como eu comuniquei no início do nosso culto de hoje, estamos no mês de maio e iniciamos nesse mês uma campanha de 31 dias de oração pela salvação da família. Nós queremos orar todos os dias desse mês de maio em prol da família. E de que forma você pode participar dessa campanha? Tem algumas ações que você pode se envolver. Então, a ideia é que você ore ao longo desses dias do mês de maio por pelo menos 5 pessoas da sua família que carecem da salvação. Ore por pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, ore por pessoas que estão afastadas do Evangelho, talvez um cunhado, talvez um tio, um primo, uma prima, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, alguém do seu âmbito familiar que carece do Evangelho de Jesus Cristo. Tenho certeza que você tem aí pelo menos 5 pessoas da sua família que carecem do Evangelho. Então, escreva o nome dessas 5 pessoas e passe a orar por elas todos os dias ao longo do mês de maio. Diariamente nós postaremos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, motivos diários de oração com relação à campanha de oração pela família. Então você pode acompanhar quais são os motivos pelo qual você deve orar. São motivos curtos e simples que você pode orar junto com a gente. É só você acompanhar. Diariamente a gente está postando nas nossas redes sociais. Para você seguir as nossas redes sociais, elas estão aparecendo aí na sua tela. facebook.com/ibpaulistana e o nosso Instagram, instagram.com/ibpaulistana também. Você é nosso convidado a acompanhar, a seguir as postagens e orar junto com a gente. Além disso, foram preparados pela Junta de Missões Nacionais, em parceria com o pastor Sam Tipt, vídeos devocionais diários. E nós também compartilharemos o link desses vídeos. Eles estão todos no YouTube e já tem uma playlist com todos os 31 dias. E você pode aí acompanhar os devocionais diários do pastor Sam Tipt, que falam sobre a evangelização da família, sobre como orar por seus familiares e sobre esta campanha de oração pela salvação da nossa família. Então todos os dias a gente vai postar também os links para esses vídeos, para que você não apenas ore, mas também assista esse vídeo, seja sozinho ou seja com a sua família. É uma oportunidade também de fazer um culto doméstico, um culto no seu lar, da forma mais simples possível. Você vai ter lá o motivo de oração e o vídeo. Você assiste o vídeo, você lê o motivo de oração e você reúne as pessoas da sua família para orar. Ou se não, você pode fazer isso sozinho também, não tem nenhum problema. Mas participe da nossa campanha de oração. Além disso, os nossos pequenos grupos multiplicadores, eles terão como tema a espiritualidade em família e vai ser uma ótima oportunidade para você convidar o seu familiar para participar online de um dos PGMs que estão ativos. Entre lá no nosso site, ibpaulistana.com.br e /líderes PGs, né? E você vai ter lá toda a lista dos nossos PGMs que estão se reunindo agora. E por fim, eu quero convidar você a orar de forma especial por um familiar seu, para assistir junto com você ao nosso culto do dia 31 de maio. Então, dia 31 de maio, né, se ainda continuarmos fazendo online, nós faremos um culto online no dia 31 de maio, evangelístico. Vai ser voltado para os familiares, voltado para as famílias, para familiares que ainda não conhecem a Jesus. Então, ore pedindo a Deus para que toque no coração desse familiar, o convença do pecado, da justiça, do juízo, e para que te dê oportunidades de começar um relacionamento intencional com eles, para que eles participem no dia 31 de maio desse nosso grande culto evangelístico, que ele assista junto com você,
que Ele possa orar com você, que você possa iniciar aí um relacionamento discipulador com essa pessoa, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, participe conosco dos 31 dias de oração pela salvação da família nesse mês de maio. E também quero comunicar aos irmãos que nós precisamos e contamos com a sua cooperação financeira ao longo desse mês e ao longo desse período de pandemia. Meu irmão, faça aí um apelo para que, se você pode, faça a sua oferta, faça a sua contribuição, seu dízimo, fazendo uma transferência bancária. Os dados da nossa conta estão aparecendo aí na sua tela, no Banco Bradesco. Anote os dados, né? E faça, por favor, a sua oferta. Nós tivemos uma queda nas arrecadações pela falta dos cultos presenciais, mas nós continuamos com todos os nossos compromissos financeiros, nós continuamos ofertando para os nossos projetos missionários, né? Com a sua oferta para missões, nós abençoamos projetos locais, como o Lar Batista de Crianças, que é o nosso orfanato, como a Casa AEAS, que é uma casa de amparo para mulheres pacientes sem trânsito, como a Cristolândia, a unidade feminina, que é uma casa de recuperação de dependentes químicos, como também missionários em Roraima, missionários na Ásia, né? Então, a sua oferta, meus irmãos, faz toda a diferença. Não deixe de ofertar nesse período, não importa o valor, mas aquilo que Deus colocou no seu coração, porque você fará diferença em tantos projetos e você vai cooperar com o avanço da glória de Deus. Lembre-se que nós somos responsáveis e mordomos perante a palavra de Deus pelos recursos que Deus coloca em nossas mãos. Por isso, considere diante de Deus glorificá-lo com as suas ofertas também. E eu também quero convocar os irmãos para, caso acabe a quarentena, para uma Assembleia Geral a ser realizada no dia 20 de maio às 20 horas, para aprovação de atas, movimentação de membros e apresentação e aprovação de relatórios financeiros do período, né? Caso a recomendação estadual de quarentena e reclusão social ainda se mantenha ativa, a Assembleia sopracitada será reagendada. Combinado? Convido você a participar dos nossos cultos online, cultos de oração pelo nosso Facebook, facebook.com/ibpaulistana. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, eu estou lá, ao vivo, né, para a gente poder orar juntos, e a gente ora por vários motivos. E eu quero parabenizar os nossos queridos aniversariantes dessa semana. Parabéns a você, querida irmã Maria Cristina Chueri, faz aniversário no dia 4 de maio. Parabéns à irmã Júlia de Almeida, irmã do Joelton, também faz no dia 4 de maio. Parabéns para a querida Vanessa Mota, que faz aniversário no dia 4 de maio também, né? Que Deus abençoe muito a sua família. E parabéns também para a nossa querida irmã Nadege, né? Que se tornou membro na nossa última assembleia. Que Deus abençoe e guarde. Eu quero convidá-lo a orar comigo nessa hora. Então ore comigo mais uma vez, encerrando esse momento de culto, de adoração. Pai, obrigado por esse momento tão especial de celebração, de culto, de reflexão na Tua Palavra. Oramos a Deus para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para todo o sempre. Em nome de Jesus, amém. Diga aí, amém. Se você está com o seu familiar, dê um abraço no seu familiar, diga para ele aí, seja a manifestação da união com Cristo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu espero você hoje no culto das 19 horas. Um grande abraço, curta esse vídeo, curta agora esse vídeo, já curtiu? E compartilhe esse conteúdo. Deus abençoe.